Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje testando um microfone aqui para ver se esse áudio fica melhor. Acho que vai ficar assim. Olha só o Ender, um dos meus primeiros clientes. Fala, Wender. Bom te ver, cara. Como é que tá tudo aí? Imagino que esteja tudo bem aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho de arquitetura aqui. E falar um pouquinho de arquitetura em ambientes de trabalho, né? E como que essa visão nova, como a gente deve olhar agora, com esse novo momento, né, que a gente tem vivido. Um momento diferente, eu diria, mas um momento que não tem jeito mais de voltar atrás. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho, como o próprio tema da live já fala, né? Falar um pouquinho aí desse novo espaço de trabalho, né? Eu vou olhar de vez em quando aqui pro lado, porque na verdade eu preparei um conteúdo e aqui tá um roteirinho aqui para eu seguir e não deixar vocês aí sem nada, sem esse conteúdo. Então eu começo falando, para quem não me conhece aí, eu sou arquiteto, sou engenheiro civil e nos últimos anos eu tenho buscado conhecimento sobre comportamento humano para linkar essas duas coisas que são fundamentais hoje para se ter uma boa arquitetura. Eu entrei em alguns estudos relacionados com neuroarquitetura também, ainda estou num processo aí de imersão, de entendimento dessa área que é muito complexa e muito interdisciplinar, mas nesse último período, né, já são mais de 2 meses de lockdown aqui em Belo Horizonte, de onde eu falo, e nesse momento aí a gente busca novos conhecimentos, novas oportunidades, até porque crise é um momento disso. Fala, André, que legal, cara, te ver aqui. Como é que tá tudo aí? Bom demais te ver. Que bacana. Então é um momento de reinvenção e um momento de transição para todo mundo. Nada mais será da mesma forma. Quem aí espera voltar ao estado que estava antes, esquece. A educação já mudou. O modo de se trabalhar também já mudou completamente. Eu já vivo em home office há aproximadamente 5 anos, trabalho em home office há praticamente 5 anos. Então, essa transição, né, de estar em ambientes de home office nesse momento de lockdown, nesse momento de pandemia, para mim não é muita novidade, mas eu resolvi externar todos os meus aprendizados nesses 5 anos de trabalho em home office. Que legal, André, bacana. Buscando aprender algo novo agora. Com certeza você vai pegar coisas boas. Pega aí um papel e uma caneta aí que eu vou dar algumas dicas, algumas coisas aí do que eu tenho estudado e que tem feito muito sentido e que vai fazer o direcionamento aí, principalmente para quem pretende aí trabalhar com espaços corporativos, com espaços comerciais. Entre os últimos 10 projetos que eu desenvolvi, quem está acompanhando nas redes sociais aí vai perceber que a maioria deles ou eram espaços comerciais ou espaços corporativos, né? É onde a gente precisa de trabalhar o comportamento humano de uma maneira bem direcionada, né, para você ter resultados. Quando a gente fala de espaço de trabalho e a gente tem a visão, por exemplo, do empreendedor ou do empresário, esse empresário ele molda, ele está direcionado para os lucros, para a produtividade desse indivíduo, também para os resultados que esse indivíduo vai entregar e para a cultura da empresa, lógico, né? Toda empresa tem uma cultura e além dessas estratégias, a cultura é uma coisa que fala muito mais alto. Com o decorrer desse momento, dessa pandemia que a gente tem vivido, desse momento novo, que é tudo novo, né? O pessoal chama de novo normal. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas é o termo que está sendo utilizado aí, é o novo normal. Como é que vai ser o novo normal para a educação? Como é que vai ser o novo normal para o trabalho? Como é que vai ser o novo normal para as outras profissões, né? E quando a gente pensa em espaços corporativos ou espaços comerciais, a gente começa a trabalhar com uma questão que é muito importante. Agora, mais do que nunca, a experiência do cliente, a experiência do prestador.
vale muito mais do que simplesmente levá-lo a fazer uma compra, por exemplo, em uma loja, ou levá-lo simplesmente para uma baia, sabe? Aquelas baias de 1,10 por 1,10 que o pessoal trabalha em call center, por exemplo. Pois então. Então, na verdade, hoje você precisa, e o que se busca é o bem-estar desse trabalhador e experiências para quem vai utilizar um espaço de uma loja, por exemplo. Então a gente está numa lógica um pouco diferente, é o que deveria ser considerado desde sempre, né, quando a gente procura esse trabalho, procura levar a arquitetura, mas na verdade não é algo muito trabalhado. Normalmente se trabalha com questões estéticas, esquece um pouco a experiência do usuário ou a produtividade desse trabalhador, né? Eu tenho as pesquisas que eu tenho feito, e aqui eu vou dar uma olhadinha aqui para o computador para acompanhar e não deixar vocês sem nada. Por exemplo, uma empresa inglesa que ela se chama Hays, que ela é líder mundial em recrutamento. Ela fala que entre 2017 e 2018, isso considerando o mundo, teve um crescimento de 35% para 51% de pessoas que trabalham de forma remota em home office, especificamente em home office. É bom até para esclarecer um pouco isso. Ó. O trabalho remoto ele pode ser realizado em qualquer lugar. O trabalho em home office, em regime de home office, é quando você adapta algum espaço da sua casa e faz esse trabalho remoto de dentro da sua casa. Os coworks, e tem um coworking que é muito referência, inclusive vale a pena pesquisar, que se chama WeWork. Esse coworking, ele é referência mundial, ele tem mais de 600 mil postos de trabalho no mundo inteiro. E é uma maneira de se trabalhar remoto. A flexibilidade hoje é um ponto muito importante, pois hoje eu posso querer trabalhar na minha casa, amanhã eu posso querer trabalhar em um coworking e posso também querer trabalhar na minha empresa. Isso vai ser uma questão que precisa ser respeitada, né, para os trabalhadores. A flexibilidade é muito importante. A pessoa se sentir, e aí falando um pouco já de comportamento humano, a pessoa perceber que ela está no controle da situação, ela dita muito os seus resultados. Então não adianta nada eu impor algumas questões, falar você tem que trabalhar assim, 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 assado, se eu não possibilitar alguma flexibilidade para ela. E a gente está no momento de colaboração, em um momento de adaptação, né? Não adianta nada a gente falar e direcionar em alguns momentos algum regime, não chega a se falar autoritário, mas uns direcionamentos específicos a pessoa começa a cumprir. E depois de um certo tempo, ela deixa de ver significado naquilo. Quando a gente tem uma liderança que direciona e que é autoritária de certa maneira, essa liderança ela pode funcionar principalmente a curto prazo. A curto prazo funciona muito bem, né? Quando você trabalha isso, você não trabalha num regime de educação, por exemplo, né? Num regime de buscar a mudança da cultura, não simplesmente uma estratégia autoritária. Então, voltando aqui, essa empresa de recrutamento, ela fala que entre 2017 e 2018, isso antes da pandemia, o crescimento já passava de 35% para 51% de pessoas trabalhando em regime de home office. Né? Isso já é um número muito grande, e isso antes da pandemia. Quando veio a pandemia, quando veio esse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas foram obrigadas, né, a ficar dentro de casa e a trabalhar. Né? Então vamos pensar, vocês acham, por exemplo, que as empresas estavam preparadas para esse momento? Porque quando a gente coloca as pessoas para trabalharem, principalmente em regime de home office, a gente não consegue ter o controle de certa maneira, de um trabalho. E as ferramentas que hoje tem, elas permitem que você gerencie a produtividade, gerencie os resultados, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa nova. E, provavelmente, a maioria das empresas, e aí pesquisas apontam que a maioria das empresas não estavam preparadas para isso. Então, elas tiveram que se adaptar. Né? E quando a gente pensa nisso, trazendo para o cenário brasileiro, a gente tem que, nessa mesma época de 2017 e 2018, foi feito um levantamento pelo IBGE,
E no Brasil, estava havendo um crescimento de 21,1% de pessoas trabalhando em home office. Isso é um dado do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, olha só, antes da pandemia já estava crescendo. Então, o home office, o trabalho remoto, esses novos moldes de trabalho, não é uma coisa que se faz agora, no momento. Não é só pela pandemia, não é só pelo Covid-19, não é só pelo momento. Na verdade, se trata de um processo que vem sendo construído há muito tempo e que esse momento nosso acelerou esse processo. Então, na verdade, é uma coisa que já se investiga há muito tempo e que pesquisas já apontam a efetividade de se trabalhar de maneira remota. As pessoas conseguem ter mais produtividade e elas conseguem também organizar melhor o seu tempo. Lógico que para isso precisam de ferramentas, né? E, por exemplo, nós criamos o protocolo Work at Home. O que é esse protocolo? Esse protocolo ele une duas coisas muito interessantes, fundamentais para se ter produtividade e conseguir, né, trazer essa produtividade, conseguir organizar o seu tempo trabalhando em home office. São duas questões que devem ser levadas em consideração: o comportamento humano e o ambiente físico onde você está. E isso não vale só para home office, isso vale também para os espaços, para os espaços de trabalho, para os espaços corporativos, né? Então, quando a gente trabalha essas duas questões, não é mais possível trabalhar arquitetura pensando em um indivíduo único, um indivíduo padrão. As pessoas têm necessidades específicas, né? Então, quando a gente pensa num espaço, quando a gente está projetando um espaço, a gente precisa de focar nas necessidades específicas. O briefing precisa de ser feito de uma maneira muito criteriosa para que você consiga captar, inclusive, coisas que sobressaiam a visão, coisas sensoriais, memórias, né? Experiências. Você precisa de suprimir expectativas, entender quem vai usar o espaço, quais são as crenças, e aí entrando um pouquinho na questão do coach, quais são as crenças dessas pessoas, como a gente pode usar o espaço para mudar um pouco isso, para direcionar ele para que crenças potencializadoras, porque vão levá-los a ter melhores resultados. Então é muito importante quando a gente propõe, a gente se coloca num local de quem projeta um espaço, quem vai gerar essas experiências, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente pode estar mexendo com memórias, com expectativas, com experiências e com vivências das pessoas, né? Então, quando a gente pensa nesse novo momento, o que está vinculado principalmente a tudo isso é o bem-estar do trabalhador, é o bem-estar de quem usa, são as experiências que você vai proporcionar para as pessoas que estão naquele espaço. Ah, Thiago, você não está falando nada novo. Não estou falando nada novo. Isso é alguma coisa que isso vem sendo construído há muito tempo e que isso ganhou uma potencialidade agora muito maior. Esse momento nos leva a pensar: será que o tanto de trabalho que eu estava tendo, será que as horas de trabalho que eu estava tendo no meu espaço da empresa, essas horas de trabalho, elas estavam realmente sendo produtivas? E o meu deslocamento para o trabalho, esse deslocamento, por exemplo, em Belo Horizonte, a minha esposa gasta aproximadamente 50 minutos para ir trabalhar. E agora, de maneira remota, quando ela é professora, quando ela está agora na sala de aula, ela entra na sala de aula com 5 minutos, ela se organiza e já consegue dar uma aula à distância. E o deslocamento, a gente está usando certo esse tempo que antes era de deslocamento, por exemplo, e está usando esse tempo para ser mais produtivo. Então, o comportamento humano nesse momento, ele é fundamental. E os espaços, eles começam a pensar em bem-estar e em vivências. Diferente do que muitos pensavam, o fato de se trabalhar em casa está levando as pessoas a produzirem mais. E antes, nesse momento, a gente ouvia muitas pessoas falando: nossa, mas vai trabalhar em casa, posso trabalhar de pijama, posso ficar deitado na cama, as pessoas não vão produzir mais. Mas será que é mesmo? As pesquisas mostram exatamente o contrário. O fato das pessoas terem controle sobre o seu tempo, o fato das pessoas terem controle do horário de trabalho, o fato das pessoas estarem em casa
e muitos convivendo com familiares que respeitam esse horário de trabalho. Esse fato aumentou a produtividade. E isso vai contra o que se inicialmente pensava. E aí a Valkyria comentou uma coisa muito, muito interessante, que exatamente muda-se os paradigmas. E mudar um paradigma não é simples, mas já são 2 meses. Né? Então estão mudando, os hábitos estão sendo alterados. Está acontecendo uma mudança de hábito, uma mudança cultural, um posicionamento diferente. Não são mais estratégias ou questões colocadas ou impostas. Na verdade, trata-se de hábitos, de costumes, de modos diferentes de se trabalhar, de enxergar, de ver o trabalhador, o colaborador, e também um modo diferente dos empresários enxergar esse colaborador. A gente vai ter um momento quando tudo voltar ao normal, que eu espero que seja em breve, as pessoas vão ao mesmo tempo ter uma necessidade muito grande de aproximar-se um dos outros, uma necessidade muito grande, né? A gente que está em isolamento, eu gosto de pessoas, de conversar, a gente vai estar doido para abraçar, para conviver, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai ter listas de coisas a seguirem relacionadas à higienização, a cuidado para não propagar ainda mais o vírus. Então são momentos que a gente vai ter uma dualidade sempre. Ao mesmo tempo que a gente vai precisar de um momento de colaboração, de adaptação, a gente também vai ter que se cuidar ainda mais. Coisas que talvez simples, né, que já deveriam ser coisas do nosso hábito, né? Por exemplo, lavar as mãos com frequência, usar um álcool gel assim que chega, por exemplo, pega um coletivo onde passam muitas pessoas. E aí não só a questão do Covid, né? A gente pode pensar em outros vírus, a gripe, por exemplo. Então a gente consegue, precisava de já ter esses cuidados, né? Mas agora, como o Covid é um vírus que traz questões muito mais sérias, né? Se você de pensar principalmente em questão de proliferação, então a gente precisa exatamente de ter mais cuidado, né? Então são questões que precisam ser trabalhadas, o comportamento e o espaço. E aí são 2 visões. A gente tem sempre a visão do colaborador que se viu produzindo mais dentro de casa, e também a visão do empresário, do empreendedor, que agora consegue perceber que às vezes ele consegue reduzir custos. E para o empreendedor, reduzir custos significa lucrar mais. Pode significar mais lucro. Isso é interessante nesse momento, porque, por exemplo, o Covid-19 tornou-se uma doença ocupacional. Isso significa dizer que se ao retornar ao trabalho, o indivíduo for contaminado e for provado que ele foi contaminado nesse período de retorno ao trabalho, já trabalhando na empresa, o empresário ou a empresa precisa de emitir um CAT, né, que é um comunicado de acidente de trabalho. Isso não é interessante para ninguém. Então, os cuidados com a higienização, os cuidados em relação a esse vírus, cada vez mais eles serão necessários e os cuidados serão aumentados, né, para isso. Então, os espaços de trabalho eles têm que pensar nisso. E aí, como eu falei, não se tratam só de estratégia, se tratam da cultura, de mudança de hábito, de entendimento, de educação. O indivíduo precisa saber que é uma necessidade dele, e ele está cuidando dele e também de todos que estão no seu entorno, né? Então, eu vou falar aqui rapidinho, essa live é uma live pequena, primeiro para falar que todas as terças-feiras, 12h07, a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre arquitetura, um pouquinho sobre espaços de trabalho, sobre home office, sobre as minhas experiências. Já são 12 anos de arquitetura, e agora a arquitetura é linkada com o coaching, então na verdade com o comportamento humano, cada dia buscando mais isso. Vamos falar um pouquinho também de neuroarquitetura, que é onde eu tenho buscado mais estudos. Então todas as terças-feiras, 12h07, eu estarei aqui com você para falar sobre arquitetura, trazer conhecimentos novos, trazer novos direcionamentos, e para a gente bater um papo sempre. Quanto mais interativo, mais interessante fica o nosso bate-papo, né? Então, olha só, as pesquisas apontam para algumas tendências de se trabalhar no espaço de trabalho, e algumas tendências também em relação a como deve se olhar para esses espaços. Mais do que nunca, a primeira delas é que o bem-estar do indivíduo, o bem-estar
dos colaboradores, ele se tornou prioridade, certo? Então, a produtividade, ela é consequência do bem-estar. E isso tem várias pesquisas que direcionam, que apontam para isso, tá? O segundo ponto é a flexibilidade. Os colaboradores, eles precisam de entender e precisam de perceber que eles estão no controle da situação, de como eles devem trabalhar. Eles podem escolher, eles têm escolhas, eles podem fazer escolhas do modo que ele prefere trabalhar, seja em home office, seja de forma remota, ou seja no próprio espaço da empresa, que vai ter que ser muito maior, que ele vai precisar de ter mais espaços. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, em algumas diretrizes, outras diretrizes relacionadas à saúde, fala que a distância que precisa de ter entre dois trabalhadores é de aproximadamente 2 metros. Isso significa um espaço corporativo muito maior, ou então menos pessoas trabalhando ao mesmo tempo nesses espaços, né? Uma outra coisa que é muito importante, tem um livro que se chama Ciência da Felicidade, que eu li ele recentemente, que ele fala que os trabalhadores, que a felicidade está relacionada com um propósito de vida. Então, os trabalhadores que estão ali simplesmente buscando um salário, por exemplo, eles não vão achar significado nisso. E você pode inicialmente trazer para eles algumas respostas a curto prazo, mas a longo prazo ele perde a vontade de trabalhar nesse espaço, né? A vontade de contribuir com essa empresa. Quando a gente pensa em propósito, e nesse livro faz uma citação que eu vou até repetir ela aqui, que eu acho muito interessante. Pergunta ao funcionário de um hospital, ele é faxineiro, ele era considerado por todos nesse local como a pessoa mais feliz daquele trabalho. E ele era o faxineiro desse hospital. Quando perguntam isso para ele, ele fala assim: não, mas de onde vem a sua felicidade? Qual que é o seu... Por que você é feliz? Ele virou e falou assim: porque eu salvo vidas. E ele está certo. Ele contribui com esse valor do hospital, ele contribui com essa missão dos espaços de saúde. Depende do jeito que a gente enxerga. O colaborador precisa de enxergar um propósito ali para o que ele está fazendo e onde ele está. Quais são as contribuições dele. Ele tem que ser grato pelo momento que ele está vivendo ali, né? Então esse é um outro ponto bem interessante de se trabalhar. A colaboração. Nesse momento a gente vive a dualidade, como eu falei. A gente tem a dualidade de precisar de colaboração, de adaptação e de interação. E ao mesmo tempo a gente precisar de se manter distante. Então as empresas precisam de proporcionar momentos, experiências que, mesmo com essa distância, desvinculem. Espaços de descanso, por exemplo. Outras questões interessantes, espaços de convívio que permitem esse convívio à distância, sofás com distâncias maiores, espaços que você pode... Aquele cafezinho só de uma bancada no corredor não vai poder mais existir. Vai ter que ser um espaço pensado, um espaço maior, um espaço que possibilite a convivência mesmo com os distanciamentos, né, definidos pela OMS, por exemplo, né? O trabalho remoto e home office é uma necessidade e é uma verdade para o momento. E não é para só esse momento, para o momento pós-pandemia também, né? Então, na verdade, trabalhar em home office nunca foi tão real para todos, né? A crescente já vinha desde 2017, como eu mencionei, mas agora, na verdade, isso, se a gente retroceder um pouco mais, desde 2008, com a revolução das nuvens de baixo custo, aí a gente pode falar de Dropbox, de outras questões, de outros aplicativos, né, de outras nuvens, desde que se iniciou isso em 2018, com o desenvolvimento, com a revolução das nuvens, né, que o livro Organizações Exponenciais fala muito bem. Desde que se teve isso, a tendência de trabalhos à distância e remotos, isso vem numa crescente. Em 2017 e 2018, como eu bem falei, esse crescimento ainda é notório, então passa de 35% a 51%, por exemplo, quando a gente pensa em mundo, e no Brasil já alcança aproximadamente 21,1%. Pós-pandemia, isso vai estar muito aumentado, com certeza, não tem dúvidas disso. As questões de liderança nunca serão mais as mesmas. Não se trata mais de liderar como um chefe, precisa de ser líder, precisa de andar lado a lado, ver, como eu falei, as necessidades individuais de cada um, para você potencializar resultados individuais.
Cada pessoa tem um jeito de trabalhar, cada pessoa tem um propósito, cada pessoa tem um direcionamento. Então, os líderes precisam de andar junto e enxergar essas individualidades de cada um. Uma outra coisa interessante, que são esses padrões de higienização, né? Que é o sexto ponto aqui que eu levanto. E cada dia que passa, as pesquisas vão direcionar para outras coisas. Eu vou trazer isso para vocês aqui, todas as terças-feiras, 12h07. Que esse é um encontro marcado que a gente sempre vai ter nesse horário. E como eu já falei, desde fevereiro de 2020, antecipando aqui no Brasil, lógico, lá na China isso já estava acontecendo, mas a OMS já tem um guia na internet que se chama Como se proteger do Covid-19 em local de trabalho. Então isso antes de se transformar, por exemplo, no Brasil em doença ocupacional, já existe essas diretrizes, essas definições, essas determinações que precisam ser seguidas e que contribuem para que isso não se prolifere, né? Então, gente, a ideia é trazer sempre conteúdos novos, atualizados em relação aí à arquitetura, a espaços de trabalho, a novos direcionamentos, falar um pouquinho também sempre nessas terça-feiras de neuroarquitetura, que é algo que eu tenho trabalhado, projetos novos. Eu convido vocês a entrar no meu site www.tiagovieiraarquiteto.com.br, que hoje está atuando com um protocolo que se chama Protocolo Work at Home, que é para você que quer trabalhar em seu home office, tendo maior produtividade, com maior assertividade. É um protocolo que ele considera tanto o comportamento humano, que vem dos meus conhecimentos de coaching integral sistêmico, quanto de arquitetura, da minha experiência, da minha expertise de 12 anos como arquiteto. Tá? E também com a minha experiência de 5 anos trabalhando nesse regime de home office. Então convido todos a entrarem lá, agradeço a presença de todos. Hoje foi uma live bem curtinha, essas lives de terça-feira elas vão ser bem direcionadas. Eu vou retomar aqui quais são as tendências apontadas por algumas pesquisas para esse novo modo de trabalhar. Vou repetir aqui para ficar bem claro que isso é muito importante. O bem-estar, primeiro, o bem-estar do colaborador nunca foi tão importante, nunca foi tão prioridade. Então, o bem-estar do trabalhador precisa ser colocado sempre em primeiro lugar. Com um bem-estar, com ele entendendo esse valor, ele vai produzir muito mais. A flexibilidade, dar possibilidades diferentes, colocar ele no controle do processo, ele como protagonista do processo, também é importantíssimo. O propósito, ele enxergar um propósito no que ele está fazendo e simplesmente não fazer porque é mandado ou simplesmente fazer por um objetivo financeiro. Não, ele precisa enxergar um propósito. Lembra daquele termo, vestir a camisa da empresa? Só se veste a camisa da empresa quem enxerga um propósito no que está fazendo. A colaboração, nesse momento, é dúbia a colaboração e a necessidade de distanciamento. Mas as atividades são colaborativas. Cada um tem uma qualidade que precisa de ser exposta, que precisa de ser potencializada. E quando você gera essa colaboração, você consegue resultados muito maiores com colaboração entre cada um, com qualidades diferentes, potencializando os resultados de uma maneira global. O trabalho remoto e home office já é uma verdade. Então a gente tem que conciliar e considerar isso. O trabalho remoto traz esse protagonismo para as pessoas, mas ao mesmo tempo leva elas a ter a necessidade de gestão. E as empresas de considerarem ferramentas que consigam, né, de forma remota, acompanhar o desenvolvimento das atividades com segurança e umas outras questões para não vazarem dados e por aí vai. A quinta questão é a forma de liderar. Liderança na horizontal, não na vertical. Não é mais eu mando e você faz e dá tudo certo, né? Na verdade, você precisa de trabalhar com a colaboração e com a flexibilidade. E os padrões de higienização da OMS, que tratam dessas questões contra o coronavírus que a gente tem vivido agora. Então já tem um guia no site da OMS que ele fala exatamente como se proteger nesse novo momento. Então, na verdade, o que eu queria trazer para vocês são esses insights, essas tendências que pesquisas já estão apontando. E todas as terças-feiras, nesse horário, 12h07, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses tópicos e sobre outros tópicos que envolvem um pouco a arquitetura também,
que é a minha paixão, que é o meu propósito de vida, que é fazer uma arquitetura mais honesta, uma arquitetura que considere comportamento, que busque vivências e experiências para as pessoas que usam aquele espaço. Tá bom? Um abraço para todo mundo, obrigado por quem esteve aí. Elton esteve aí, gente fina demais, meu amigo, amigo do peito. Ivani, Valquíria, Solange, não vou falar o nome de todo mundo, mas agradeço a presença de todo mundo. Ó, Kelly também apareceu aqui. Oi, Kelly, tudo bem? Então, um abraço para vocês e até a próxima, tá bom? Sexta-feira tem live sobre coaching, aí a gente vai entrar mais profundamente. Aí, às 18h57, nós vamos falar sobre comportamento humano pós-pandemia. Um pouco mais direcionado para a área de coaching, mas falando um pouquinho mais desse momento também. 12h07, Helter, sempre 12h07, esses números são bons. E eu fiz essa live 12h07 exatamente em sua homenagem, tá bom? A outra vai ser 18h57, olha só, um horário bem peculiar, mas ótimo. André, um abraço, bom te ver aqui, cara, é sempre um prazer, saudades aí da sala de aula, em breve vamos nos encontrar aí com certeza. Ei, Milene, tudo bem? Essa live, gente, vai ficar salva. Foi uma live realmente mais curta para falar um pouquinho dessas tendências dos espaços de trabalho e tendências da arquitetura corporativa e da arquitetura comercial. Não mais se pode fazer uma arquitetura que simplesmente busca vender capa de revista. A arquitetura, ela deve ser responsável, a arquitetura deve proporcionar experiências, vivências e principalmente focar no bem-estar do seu usuário, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus aí, até a próxima, até mais, tchau, tchau.